a poesia não é um género simpático. A poesia não é uma coisa que as pessoas leiam, queiram ler até. As pessoas querem ler é um romance de estrutura policial, ou então coisas que distraiam. E, portanto, a poesia não é, de facto, simpática. Houve nesse instante, depois de a imagem eclodir dentro do meu sangue, a consciência da noite invasora da poesia. Sem que ninguém soubesse, sob a forma do jaguar redivivo, regressei da selva inúmeras vezes. Li o que foi escrito nas Escrituras. Autor da aurora boreal da guerra apocalíptica que destruirá a tecnologia da vida contemporânea, tentaram despojar-me da minha visão. Cerrado na Bastilha, soldado nas trincheiras do Marne, soldado torturado nas Ardenas, animal perigoso no pantanal da urbe tenebrosa das ruas em guerra no maio mítico, trouxe de Treblinka o signo e o sinal do Deus dos Infernos. Bombardeei o Laos e estive no mês 7, na grande Babel corruptora, vendo por dentro da visão as duas aves do terror, as aves caindo nas torres milenares do céu bélico no tempo final americano. Li The Fall of America, Ginsberg, e ainda agora, por dentro dos meus olhos, a curva na Elm Street, a curva da morte no Dealey Plaza e o início do fim. É um poema dividido em 6 cantos. O primeiro canto intitula-se Proposições, como se fosse a proposição de uma epopeia. O segundo canto intitula-se Hybris, ou Ibris, portanto, a palavra grega que significa o desafio, e sobretudo o desafio aos deuses. O terceiro canto tem o título de Harvest e remete para um álbum do Neil Young, ou para 2 álbuns do Neil Young. O quarto canto é uma meditação sobre a literatura. O quinto canto deste livro breve, é um livro pequenino, o quinto canto remete para outros álbuns de música, do John Coltrane, A Love Supreme, e do David Bowie, uma música de que eu gosto especialmente e que eu acho que sintetiza muito o nosso tempo, que é a música Ashes to Ashes, não é? E depois termina com o sexto canto, intitulado Sol Negro, e que remete para a melancolia e sobretudo para um livro que me marcou muito, que é da Júlia Kristeva, O Sol Negro. O poema ou o poeta interpretando o século XX, interpretando vários acontecimentos desse século de guerra, morte, doença, carnificina e holocausto, de banalização das relações humanas, de virulência. Eu estava longe de pensar que íamos viver esta situação de pandemia. Estávamos todos longe de pensar que íamos andar na rua com máscaras. Mas este livro tem qualquer coisa de também que eu quis fazer, que é quase como se fosse uma espécie de apocalipse, não é? De revelação e ao mesmo tempo de poemas premonitórios. Há aqui um poema em que se fala da guerra que virá em 2022. Quer dizer, eu espero que não venha nenhuma guerra em 2022. Mas também não é impossível. Porque estamos num tempo de ruptura e de rasgão, de aceleração, para usar uma imagem comum, de aceleração da história, daqueles momentos de aceleração da história. Mas este livro é o jaguar, pontos inclusivamente
como se fosse uma espécie de Deus que se transforma. O Jaguar encarna, por exemplo, na figura do Jim Morrison, poeta e cantor dos anos 60. O Jaguar encarna na figura desse psicopata, desse serial killer que foi o Zodiac. O Jaguar é testemunha, por exemplo, da Guerra do Vietnã, como Deus metamórfico, coisa própria dos deuses. É o próprio poema colocando no seu próprio fazer uma pergunta. É possível ainda transformar através da linguagem a realidade? Pode um leitor, ao ler um poema, ser assaltado de uma tal maneira que olhe para a realidade com outros olhos? É que a música e a poesia são a mesma coisa. E os Beatles, nos anos 60, creio que foi o Paul McCartney quem disse isso, disseram que aquilo que eles faziam, a música que eles faziam era como Mozart no tempo dele. Quer dizer, eu não tenho, nunca tive, acho até que quem tem preconceitos na poesia, não sei, a poesia é o espaço da liberdade e, portanto, trazer para dentro de um poema versos, imagens, letras de música do Zohar Rapa, do David Bowie, do Leonard Cohen, sendo que o Leonard Cohen é um enorme poeta, misturar isso depois com referências eruditas, não é? Seja a música jazz, seja a música clássica, seja referências literárias, Camões, William Blake, T.S. Eliot. Para mim, a poesia é como a pintura, é o espaço da liberdade absoluta, é a liberdade livre, é o espaço da livre circulação da linguagem. E, portanto, não vejo, bem pelo contrário. Agora é preciso saber fazer, porque se for para misturar, só por misturar, nota-se, acho que se nota quando é posto a martelo ou quando é qualquer coisa que foi pensada, que faz sentido. Não é o cultivar a mistura da cultura popular com a cultura erudita, misturar por misturar. Isso não. Tem que obedecer a uma atmosfera. O livro tem que ter uma atmosfera, tem que ter uma ambiência. O poema em prosa, que é para mim uma forma poética muito rica, muito versátil, muito plástica, porque eu não quero fazer do poema em prosa o espaço onde vou contar histórias, não é nada disso. O poema em prosa é, para mim, a forma ideal, tanto quanto possível, a forma ideal para cruzar dois níveis ou dois registros de linguagem. Eu posso partir de imagens literais, começar por contar a história, fazer um apontamento sobre o mais imediato possível, real, mas logo a seguir o que eu gosto de fazer, o que me importa fazer é explorar ao máximo a capacidade transformadora da própria poesia. É como se o poema, a páginas tantas, já vivesse por si e fosse chamando de imagens atrás de imagens. A palavra poética tem qualquer coisa de palavra profética, não é? E a palavra profética é a palavra que professa.